É bom estar contigo, é bom partilhar contigo um pouco mais da lição deste trimestre. Estamos a ver o livro de Daniel, chegamos hoje, esta semana, ao capítulo 8, onde nós vamos entrar na profecia profunda, naquela profecia que realmente nos dá a conhecer o futuro que está para além dos nossos dias. Temos o Armando connosco, nós somos, como eu já disse muitas vezes, membros da Igreja de Albufeira, e é com todo o prazer, é com todo o gosto que nós partilhamos esta recapitulação da lição, este pequeno apontamento sobre a lição, ajudando a compreender melhor a lição e especialmente para a poder apresentar nas vossas classes. Nós vamos, antes de começar, pedir ao Armando que nos ajude, que peça a ajuda de Deus, orando para nós. Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Oremos. Nosso Deus, nosso querido Pai do céu, nós gostamos de estudar a Tua Palavra, nós gostamos da elucidação que recebemos, gostamos de a partilhar. Vem estar connosco durante este tempo agora que vamos partilhar. Que os Teus anjos estejam connosco e o Teu Santo Espírito nos guie. Suplicamos por Jesus. Amém. Estamos 2 anos depois daquilo que vimos na lição da semana passada. Estamos no ano 548 ou 547 a.C. Daniel tem uma nova visão. Daniel vê uns animais diferentes daqueles que ele tinha visto na visão anterior e vamos ver o que é que esta lição, o que é que esta visão nos traz de novo. Mas antes disso, o Armando irá, de uma forma sucinta, dizer-nos o que é que nos traz a lição desta semana. Podíamos dizer que era um pouco mais do mesmo. Para começar, nós temos a sucessão dos impérios. Nós verificamos aqui que a sucessão é um pouco diferente, perdemos o primeiro elemento, Babilónia, e passamos por cima da Roma pagã. Portanto, temos algumas diferenças que convém explorar e procurar entender da melhor maneira possível. Há tendência sempre para comparar o capítulo 7 com o capítulo 8, especialmente no que diz respeito à ponta pequena. No capítulo 7 nós temos algumas características que nós vemos um pouco diferentes no capítulo 8. Interessa estudar essas características. Vamos prosseguir. Vamos entrar então no nosso texto do capítulo 8, vamos ler o versículo 3 e 5 e a ver aquilo que aqui aparece, quais são estes animais que aqui aparecem. Diz no versículo 3, e levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 pontas, e as 2 pontas eram altas, mas uma era mais alta do que a outra, e a mais alta subiu por último. E depois diz no versículo 5, e estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente, sobre toda a terra, mas sem tocar no chão, e aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos. Que novos símbolos é que nós temos então aqui? Portanto, temos um carneiro que tem 2 chifres, um é mais alto que o outro, que sugere a predominância dos persas sobre os medos, representa, portanto, a Medo-Pérsia, este carneiro, e depois temos um bode peludo. É a primeira vez que nós temos animais limpos nesta sucessão de animais simbólicos que nós temos no livro de Daniel, e aqui agora temos 2 animais limpos que sugere que tem que ver com os serviços do santuário. Eles, como disse já, o carneiro simboliza a Medo-Pérsia, o bode simboliza a Grécia, tinha um grande chifre, que nós sabemos que representa o seu primeiro e grande rei, Alexandre o Grande, e nós vemos que eles lutam um com o outro e o pobre do carneiro fica feito em pedaços. São partidas os 2 chifres, e o bode acaba por pisar o carneiro e o destruir completamente. Depois aqui no versículo 9 e 10, continua então a fazer a descrição daquilo que Daniel vê. E no versículo 9 e 10 nós lemos assim, e de uma delas, ou seja, de uma daquelas pontas, saiu uma ponta muito pequena, a qual cresceu muito para o meio-dia e para o oriente e para a terra formosa. E depois no versículo 10 diz,
e se engrandeceu até ao exército do céu, e alguns do exército e das estrelas deitou por terra e os pisou. É verdade. Muito. Já vimos falar desta ponta pequena, na lição da semana passada e no capítulo 7. Porque é que ela aparece aqui agora outra vez, no meio deste carneiro e deste bode? Tem características diferentes. Nós vimos em todas as lutas e acontecimentos no passado que eram quase todos de natureza horizontal, em que um império dominava outro império e passava à frente e passava a ser o império dominante. Aqui nós temos alguma coisa um pouco diferente. Vamos vamos recapitular, vamos voltar a ver uma tal ponta pequena e vemos que aparece mais uma vez. E porquê outra vez? A minha sugestão é que Deus está de alguma maneira preocupado com aquilo que se segue. Nós vamos reparar que esta ponta do capítulo 8 é uma ponta que trabalha numa outra direção, nós chamamos de direção vertical, porque se levanta contra Deus e procura ofender Deus, e nós temos na parte que segue um ataque contra o santuário celestial. Mas agora quando nós vamos então para o versículo 10 e para o versículo 12, e o Armando aqui há bocado referiu que quando se fala aqui do carneiro e quando se fala do bode, estamos a falar de elementos do santuário. Mas vamos ver aqui o versículo 10 e o versículo 12, que diz assim: e se engrandeceu até o exército do céu, e alguns do exército das estrelas deitou por terra. E depois no versículo 11: e se engrandeceu até ao príncipe do exército, e por ele foi tirado o contínuo sacrifício, e o altar do seu santuário foi lançado por terra. E depois no versículo 12: e o exército lhe foi entregue com o sacrifício contínuo por causa das transgressões, e lançou a verdade por terra, fez isso e prosperou. Antes de nós entrarmos aqui nesta parte do santuário, eu gostava de lhe fazer aqui só duas perguntinhas, não é? Como é que este santuário do céu foi atacado por homens? Muito interessante, é isso mesmo que nós vamos procurar entender. Qual é a relação? Nós vimos que há aqui elementos diferentes, elementos novos. Se engrandeceu até ao príncipe do exército, se engrandeceu até Jesus Cristo, o príncipe do exército. Sim. E depois várias outras características mais adiante. Lançou a verdade por terra e prosperou. A verdade é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz ele, não é? Pois, ele lançou a verdade por terra, e a verdade, Jesus disse também que a tua palavra é a verdade. Na oração sacerdotal, Jesus Cristo diz: a tua verdade é a verdade, a tua palavra é a verdade. E assim estas coisas que este poder lança por terra é o próprio Jesus Cristo e a verdade da Sagrada Escritura. Hebreus capítulo 8, versículo 5 diz-nos que há no céu um santuário. Várias passagens na Sagrada Escritura, eu fico surpreendido quando outras denominações evangélicas deixam de lado o estudo do santuário, quando é mencionado suficientes vezes no Novo Testamento. Diz-nos, portanto, em Hebreus 8:5 que o santuário está no céu, que serviu de modelo ao santuário que Moisés construiu no deserto, na planície do Sinai, e depois temos esta comparação dos chifres no capítulo 7, o chifre pequeno no capítulo 7 e no capítulo 8, que parece que são assim descritos de forma diferente, mas nós vamos encontrar as mesmas características. O chifre primeiro é pequeno no início, mas depois se torna grande. E muito grande às vezes. E depois o chifre é blasfemo, é jactancioso
e vai durar até ao fim, até Jesus Cristo vir. Isto é o que me interessa a mim particularmente, porque é no tempo em que eu vivo. Este poder extraordinário vai durar até à segunda vinda de Jesus Cristo e vai ser destruído nessa altura. Nós vimos no capítulo anterior, em Daniel 7, capítulo 9, esta questão do juízo que nos é aberto, nos é apresentado pela primeira vez, o juízo de Deus. O juízo de Deus, muitas pessoas pensam que é um acontecimento, mas o juízo de Deus não é um acontecimento, é um processo. E nós temos em Daniel, capítulo 7, versículo 9 e 10, até 14, se quisermos, uma introdução deste juízo. Diz que está a ter lugar no céu. E agora, nós vemos em Daniel 7, 9 e 10, a primeira fase deste juízo. Nós entendemos que teve início em 1844. Talvez seja interessante estudar e lembrar o que é que acontece aqui. Nestes juízos temos Deus Pai, que é chamado um ancião de dias, e depois aparece Jesus Cristo, e há um processo, são abertos os livros, e as pessoas são julgadas segundo aquilo que está escrito nos livros. Nós entendemos que este juízo tem que ver com um juízo dos salvos. Portanto, aqueles que aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. E nós podemos imaginar que um nome é chamado, portanto, começa pelos mortos, um nome é chamado e Jesus Cristo avança. Antes que a acusação seja feita, Jesus Cristo avança e diz: Pai, o João aceitou o meu sacrifício na cruz do Calvário, portanto, o meu sangue cobre os pecados deste elemento. E depois segue-se outro. O nome é chamado e Jesus Cristo volta a avançar. E Jesus Cristo exibe as suas mãos e fala no seu sangue. Sangue, sangue, sangue. A ênfase sobre a maneira como nós somos salvos. Aqui apresentado ao universo. Reparem noutro elemento interessante. Diz que milhares de milhares o serviam, são os anjos, serviam o ancião de dias, e milhões de milhões estavam diante dele. Podemos imaginar? Milhares de milhares. 1 milhar de milhares são quantos? 1000 vezes 1000? 1 milhão. Portanto, vários milhões de anjos, não diz quantos, nós podemos imaginar que se calhar estão lá os anjos todos, e depois diz, milhões de milhões estão diante dele. Milhões. 1 milhão vezes 1 milhão são quantos? É 1 bilhão, 1 trilhão. 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 Agora imagina a sala de tribunal, com todos estes seres, que também precisamos nós de uma sala para ter todos estes seres. E o que Deus está aqui a fazer, nós podemos especular, se quiserem, um pouco, mas Deus está aqui a introduzir aqueles que Ele vai buscar à Terra e trazer para o céu, está a introduzi-los à família celestial, à família do universo. Deus está como que está a dizer, eu vou trazer estas pessoas para aqui, eu quero que vocês os conheçam. E o que Deus faz aqui é exibir o sangue de Jesus Cristo. Jesus Cristo avança em cada ocasião que o nome é chamado e apresenta o seu sangue e explica que essa é a razão porque essas pessoas vão estar no céu. E todo este processo de exibição do sangue é para mim interessante. Causa muito interesse. O povo de Deus tem morada no céu, porque agora nós estamos a tentar entender esta questão de o ataque ao santuário no céu. Como é que homens na terra atacam o santuário no céu? É bastante simples. O povo de Deus tem morada no céu. Nós somos cidadãos do céu. E se nós somos perseguidos e durante 1260 anos, o povo de Deus foi perseguido, torturado e assassinado. Um ataque feito ao povo de Deus, que são cidadãos do céu, é um ataque feito ao santuário. É um ataque feito ao céu. O papado e o sistema religioso que ele representa ofuscam e tentam substituir a função sacerdotal de Jesus Cristo, tanto antes de 1844 como depois. Este sistema deste poder diz que perdoa pecados. Exatamente, aquele serviço que era feito no santuário e que agora ele diz que ele faz. Já não é preciso o santuário. Sim. Perdoa pecados e, portanto, diz, eu te perdoo os teus pecados. Estas palavras não podem sair
da boca de um homem. A Bíblia diz que só Deus pode perdoar pecados. Portanto, este poder, representado pela ponta pequena, que perdoa pecados, insulta o céu constantemente e está a atacar o céu. Sabes uma coisa interessante? Eu pertencia a uma aula de catequese, de catequismo, no meu primeiro ano no Liceu Luís de Camões. E aí eu ouvia o sacerdote a explicar estas coisas. E eu explicava que nós somos salvos pela Igreja. Conhecias este conceito? Eu, na Igreja, tinha 11 anos de idade. Na Igreja eu tinha aprendido e ouvido que nós somos salvos pelo sangue de Jesus Cristo. Somos salvos pelo sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. E agora alguém me dizia ali, eu sentado na cadeira, estupefacto, nós somos salvos pela Igreja. Basta ir à missa todos os domingos e nós somos salvos. Foi o que ensinaram naquele tempo. Eu não sei se ainda ensinam isto, mas se calhar ensinam. Nunca mais me debrucei sobre essa situação. Mas a Igreja salva. E fazem... e a transubstanciação? O sacerdote ali com uma grande calma explicava-nos que o sacerdote fazia Deus. Através de umas palavras, o sacerdote fazia Deus. E a hóstia tornava-se Deus tão perfeito e completo como está nos altos céus. E tudo isto era para uma criança de 11 anos, que tinha ouvido sempre falar de Cristo e da Igreja, uma Igreja evangélica. Foi um choque tremendo. E ao fim do primeiro ano já não pude continuar. E há outra coisa também, é que chamam-se ao sacerdote padre. Padre quer dizer pai. A Bíblia diz que a ninguém sobre a terra chameis pai, porque um só é o vosso Pai, o nosso Pai que está nos céus. Portanto, nós vemos que o papado trocou a intercessão de Cristo pela intercessão de um sacerdote. Está no trimensário. Desta maneira, a ponta pequena eliminou o ministério intercessório de Jesus Cristo, simbolicamente, lançou por terra a verdade e o santuário. Portanto, como é que este ataque foi feito ao santuário do céu? Através do procedimento desta ponta pequena, que adotou toda uma série de procedimentos que são contrários àquilo que ensina a Sagrada Escritura, que são escandalosos. Para mim, foi um escândalo quando ouvi aquelas coisas. Que, no fundo, acaba por substituir todo o ministério do santuário e o ministério do próprio Jesus no santuário. É a ideia. E o ministério salvífico de Jesus, não é? E exatamente, enquanto nas igrejas evangélicas nós exaltamos Jesus e não falamos de outra coisa, Jesus não existe neste sistema religioso e, de alguma maneira, é obstruído. Jesus é a verdade, portanto, é Ele que é lançado por terra. Jesus disse que a tua palavra é a verdade, portanto, a Sagrada Escritura. A ponta pequena proibiu a tradução da Bíblia durante mais de um milénio. Proibiu a tradução da Bíblia, proibiu a leitura da Bíblia. A ponta pequena verdadeiramente lançou a verdade por terra. Mas agora chegamos aqui ao versículo 14, que é o versículo que a maioria de nós conhece e que também traz-nos aqui algumas lições. Eu gostaria de colocar aqui duas questõezinhas pequeninas antes de nós entrarmos na consideração maior do verdadeiro significado deste santuário celestial. E diz aqui no versículo 14, e ele me disse até 2.300 tardes e manhã, ou seja, até 2.300 anos, e o santuário será purificado. Como é que era purificado o santuário aqui na terra? Era purificado com sangue. Com sangue? Sempre o sangue. Sempre o sangue de Jesus Cristo. Ou seja, sempre que o pecador vinha confessar o seu pecado, isso era feito com sangue. O sangue do animal. O sangue era levado para o lugar santo do santuário, não é? Era espargido na cortina e o sangue ficava ali durante um determinado tempo. Um ano. Pronto. Ficava ali durante um determinado tempo. Depois, temos então, isso funcionava, havia aqueles 2 bodes que eram oferecidos no chamado dia do Yom Kippur. Portanto, que era o dia da purificação do santuário aqui na terra. Agora, falamos aqui na terra, no santuário. E agora, que santuário é este que fala aqui em Daniel 8,14? Está-se a referir-se ao santuário celestial. Mas não mencionaste os animais, não mencionaste que o carneiro era sacrificado
pelos pecados do sacerdote, sacerdote, que ia entrar no lugar santíssimo do santuário, que era uma responsabilidade tremenda e que tinha de estar completamente limpo. Portanto, o carneiro era sacrificado pelo sacerdote. Depois, um dos bodes era sacrificado pelo povo, por todo o povo. E outro bode era levado para o deserto e ali deixado. Este bode simboliza o bode por Azazel. É o bode que simboliza aquilo que vai acontecer no fim dos tempos, quando Deus depositar todos os pecados de toda a humanidade jamais cometidos sobre a cabeça de Satanás. E Satanás será então lançado do lago de fogo e enxofre. Portanto, o sacerdote entra então no lugar santíssimo e oferece sangue de um animal. No santuário celestial, Jesus apresenta o seu próprio sangue. Então, vamos voltar então aqui ao Daniel 8,14. E diz, não é? Até 2.300 tardes de manhã, e o santuário será purificado. Que santuário é este? Você já disse que é um santuário no céu, aquele santuário, como dizia há bocado, que serviu de exemplo para o santuário que Moisés construiu aqui na terra. Mas porquê é que esse santuário precisa ser purificado? Se nós lermos a Bíblia, nós descobrimos repetidamente livros que têm a ver com aquilo que as pessoas fizeram, registros da vida das pessoas, registros que têm a ver com o caráter das pessoas, livros. E Deus tem registros por todo lado. E Deus tem registros neste santuário celestial. E são estes registros que precisam de ser eliminados. As pessoas que são salvas, o registro dos seus pecados será eliminado, será purificado. E é isso, a purificação que terá lugar no santuário celestial, é o fazer desaparecer do registro dos pecados da humanidade salva. Portanto, enquanto aqui na Terra o que existia dentro do santuário, na cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo, eram os pecados do povo que estavam ali acumulados, no santuário celestial, de uma forma simbólica, existem os registros dos nossos pecados, dos pecados da humanidade, e que, da mesma maneira que o sacerdote, ao estar a depositar o sangue na cortina, simbolizava isso, o perdão do pecado, do pecador que estava cá fora, cada vez que nós vamos a Deus e pedimos perdão dos nossos pecados, e Jesus se apresenta perante Deus, dizendo, eu morreste, Pai, perdoa-lhe os seus pecados, automaticamente é como se esse pecado entrasse, fosse depositado ali no lugar santo do santuário celestial. Registado. Registado no lugar santo do santuário celestial. E agora, então, ao fim destas 2.300 tardes e manhãs, Jesus vai fazer o quê? Vai retirar, vai entrar no lugar santíssimo do lugar celestial, não é? Remover o registro dos pecados de todos os salvos. Fica removido para sempre. E o que nós vemos em toda esta situação é o constante uso do sangue de Jesus Cristo. O perdão que é só possível através daquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. E mais uma vez nós vemos todo este procedimento que tem que ver com a apresentação do sangue de Jesus Cristo. Nós, como pecadores, nós vemos que neste processo que chamavam o Yom-Kippur, que era um processo de rever a situação e que cada pessoa devia afligir a sua alma e ver que tinha de facto tirado da sua vida qualquer situação de pecado, e depois nós chegamos à conclusão, como pecadores, nós precisamos do sangue constantemente, do sangue do Messias, para perdoar e apagar os nossos pecados. Portanto, nós devemos lembrar-nos que os nossos pecados estão registados, precisamos de lembrar todos os pecados para que peçamos perdão por todos os nossos pecados e lembrar que esse registro só pode ser removido pelo sangue de Jesus Cristo. E é isso que ele faz, que ele fez, está a fazer, que continua a fazer. Neste caso, então, nós podemos aqui concluir a nossa lição desta semana com esta boa nova de que vamos ter os nossos pecados perdoados, que os nossos pecados serão totalmente removidos dos livros do céu e nós seremos completamente perdoados. É isso? É. Esta profecia apresenta-nos, lembra-nos, vai-nos trazer de volta um pouco de Daniel 7, 9 e 10,
nos 2 primeiros versículos, e depois o versículo 13, onde apresenta Jesus Cristo intervém também, mas nós devemos ser lembrados de que o juízo de Deus vai vir e que o juízo de Deus tem 3 fases principais. Pré-advento, aquela que é descrita em Daniel 7, 9 e 10, e depois tem outra fase, uma segunda fase do juízo. Portanto, o juízo de Deus não é um acontecimento, é um processo, leva muito tempo, 1000 e tantos anos. A segunda fase do juízo de Deus é aquela verificação dos santos no céu durante os 1000 anos. Durante o milénio. E depois a terceira fase, mais especial, é a destruição dos ímpios do fim do milénio. E a coisa mais extraordinária para mim, na minha observação de tudo isto, é que Deus é vindicado de tal maneira que os ímpios se ajoelham. A Bíblia diz que todo o joelho se dobrará. Quando Deus for finalmente explicar, Deus está muito preocupado que as pessoas vejam que Ele é justo e que foi justo e que continua a ser justo. E neste juízo final de Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 a 15, em que os ímpios finalmente são condenados, e depois é interessante notar que os ímpios são condenados, mas não se sabe quando é que eles vão ser executados. E na realidade eles não são executados. O que é que acontece? Capítulo 20, versículo 9, diz que eles atacaram a cidade santa, mas que desceu o fogo do céu e os destruiu a todos. Portanto, há estas 3 fases do juízo, das quais nós devemos estar informados, meditar e entender que há uma grande preocupação da parte de Deus de mostrar que Ele é justo, faz justiça, e a justiça é de tal forma que os maiores inimigos de Deus eventualmente se ajoelham diante de Deus. Isto é incrível. É incrível, não é verdade? Enquanto aqui uma pessoa que é condenada, a tendência natural que tem é de ela própria condenar o juiz que o condenou, aqui as pessoas serão levadas a reconhecer a justiça, o amor, todo o amor que Deus teve e toda a paciência que Deus teve ao longo de todo o tempo com as pessoas, não é? E que esses justos dizem assim, bem, não há mais nada a fazer, eu efetivamente não quero modificar, nunca quis modificar a minha maneira de ser, e aquilo que eu vou receber agora é aquilo que eu mereço. A pessoa achar que é justo a sua condenação é alguma coisa que é difícil. Aqui, uma condenação produz ódio. Que a condenação de Deus produza uma situação de arrependimento, que é tarde, mas é uma situação de qualquer coisa parecida com arrependimento, é um facto extraordinário. Pode não produzir arrependimento, mas é o reconhecimento de que efetivamente que a pessoa... É parecido com o arrependimento. Pois é, prezado amigo, chegámos com pena ao final desta lição. Eu espero que tenhas podido usufruir destes apontamentos sobre a lição e que isso te possa ajudar a compreender este capítulo espetacular, o capítulo 8 de Daniel, e que possas ajudar as pessoas também na tua unidade a compreenderem e a poderem elas próprias depois explicar às outras pessoas, ensinar às outras pessoas estas verdades contidas no Evangelho. Obrigado, Armando. Prazer foi meu. Nós encontramos aqui novamente a semana que vem para estudarmos o capítulo 9. Ok, até lá. Deus abençoe. Amém.